Para tudo, tô chocado. Alô, Yeah! Funcionou! Maria, eu tô muito chocado. O que será que foi isso? Você abriu seu perfil, né? As pessoas vão poder. Amiga, sabe o que que eu acho que foi isso? O quê? Meu Deus, tenho até medo de saber. Eu acho que a câmera tava invertida, que era aquilo que a gente tinha que fazer antes. Por isso que tava preto, porque ele tá apoiado num Não, rolê mas preto. não tava nem partindo a tela, não era isso, não. É, Ai, porque quando eu liguei aqui agora, a câmera tava invertida. será? Bem, mas as Mas pessoas tudo bem, estão notando. Pessoas a ignorantes. gente Pessoas agradece, pede desculpa aí, foi isso, gente. Já é uma ação performativa essa enrolação. informativa. É isso aí, João. Ivan botou a cara no sol. Aí a gente pode mudar, cadê, ó? Então vou agilizar porque as pessoas também separam um tempo na vida delas, né? Não estava nem dividindo a tela, né, Paulo? Também acho que não era isso, não. Já tô íntima de Paula, de tanto aqui que ela tá ajudando, sei nem que Paula é. Paula, obrigado, Paula. Você devia saber quem é a Paula, ela pode ajudar muita gente. Ah, maravilhosa. Então, Hum, tá rindo. Depois vou lá no seu perfil, Paula. Paula Belô. A gente estava, gente, numa reunião da coordenação de licenciatura em teatro. Ivan, você vai ter que salvar a live no seu IGTV depois, porque senão a gente vai perder esse vídeo. Você vai. Paula, contamos com você. Quando você botar encerrar, vai aparecer lá para salvar, é fácil. Tá. Aí, o que acontece, gente? Estava numa reunião, vou contar a história de como que a gente teve a ideia de chamar você, Ivan. Estava numa reunião da coordenação de teatro e a gente estava discutindo que às vezes a gente quer fazer coisas muito mirabolantes na pesquisa em artes, mas que é preciso dominar a escrita acadêmica. A questão era essa. E aí a gente estava lá nesse debate, forma, conteúdo, uma forma de. Tipo isso, né? A gente quer fazer mil coisas diferentes, não consegue ligar o negócio. Isso, basicamente a gente quer arrasar na live e não sabe fazer uma live. Adorei. Isso foi entendeu? Foi uma ação didática também. Resumiu toda a discussão, não precisamos mais falar. Não. Mas então, basicamente, era isso. E aí, Tayanã voltou? Você tá aí, Tayanã? Tayanã falou assim: ai, gente, mas eu já li um trabalho acadêmico, totalmente acadêmico, muito poético. Aí eu falei, eu gosto da minha luz aqui, peraí. Aí eu falei assim, parece que você me lembrou Ivan. Aí ela, mas era de Ivan que eu tava falando. Então, assim, a gente chamou Ivan porque a gente lembrou dele quando a gente pensou num trabalho acadêmico altamente poético. Eu e Ivan tivemos a mesma orientadora no TCC, né? E Marina também, Marina Henriques, né, da Unirio, quando ela me orientou no mestrado, ela falou: vou te fazer a pergunta que eu fiz para Ivan. Onde está a arte no seu trabalho em arte? Porque a gente está pesquisando arte, então aonde está. Ai, Tayana chegou. Estava contando a história da reunião, Tayana, não sei se eu ouviu. Ai, Ana. Aí eu falei assim, mas Marina, eu não sou Ivan, porque Ivan arrasa nisso. E aí o TCC de Ivan, fala o título aí, amigo, que eu esqueci. Canções para Piratas. É... Ai, acho que é isso. Partituras e Partituras e canções Canções para Piratas, lembrei. na escola. Que é lindo. E aí já tem esse título que dá um. Ué, do que estamos falando. Então, nós temos 3 pontos que eu e Ivan conversamos assim sobre essas coisas, pesquisa, né? Agora Ivan é mestrando, depois ele pode se apresentar aí, Ivan, logo, para poder o pessoal te conhecer. E deu uma travadinha para me apresentar, é isso? Fala rapidinho assim quem você é, que depois o pessoal vai te conhecer melhor conforme você for falando, né? Mas só para ter uma. Então, eu fiz licenciatura em teatro no Rio. Eu tenho uma primeira graduação que é em design gráfico, onde eu conheci a Paula, por isso que ela pode ajudar a gente tanto.
Você tá me ouvindo, Maria? Deu uma travada aqui. Gente, alguém me dá um sinal nos comentários de que tá rolando. Oi, voltou? Voltei. O negócio tá doido hoje, hein? Meu Deus, haja Mercúrio. Não sei se foi tu, se fui eu. Enfim, tá, vou apresentar rápido aqui. Eu fiz licenciatura em artes cênicas lá na Unirio, que é onde eu conheço a Maria. E já dou aula de teatro numa... É numa escola, mas é numa aula que não é regular, não é uma aula da grade. Eu já dou aula há 10 anos nesse espaço, assim. Eu já estou na licenciatura há 10 anos. E eu acabei de entrar no mestrado no ano passado. E eu estou na linha de pesquisa de performance. Estou integrando um coletivo artístico que é o grupo de pesquisa, né, orientado pela Tânia Alice, que é uma referência na área de performance relacional. E eu estou integrando o coletivo, que é o grupo de alunos dela, que chama Performance Sem Fronteiras. Inclusive, a gente está fazendo um espetáculo online nessa situação de pandemia. Quem quiser dar uma olhada lá depois no perfil deles, que tem várias ações, inclusive essa. É um espetáculo que chama Crescer para Passarinho. E aí é isso, assim, no meu TCC eu pesquisei sobre performatividade na escola, e agora no mestrado eu ainda estou nesse lugar da performatividade, mas, enfim, um pouco tangenciado. Estou falando de teatro documentário, da performatividade do arquivo, e é um pouco isso. E tem as outras coisas, né? Tipo assim, eu sou músico, eu pinto, e aí essas coisas vão atravessando a nossa prática também, né? Que é E aí bacana de falar a isso. ideia é que atravessem a nossa live também, porque a minha ideia foi que eu dei os pontos para Ivan e falei para ele, prepara uma coisa de cada ponto desse para você trazer para gente. E os 3 pontos são... Você pode ler para mim, amigo, que eu tô sem o papel aqui, os 3 pontinhos? Ó, eu vou falar para as pessoas prestarem atenção. Número 1, fala. Então não precisa ser 1, 2, 3, que aí já é uma hierarquia, né? A gente não ia sortear. As pessoas vão comentar um número para começar. Quem comentar primeiro vai ter escolhido. Show. Então vamos lá. Número 1. Pesquisa em artes, diferenciais e desafios. Ah. Número 2. Forma e escrita. Número 3. É porque os títulos não são muito elucidativos, né? Então, mas Número 3. as pessoas vão escolher meio no escuro. Entendi. Número 3. Relação público e privado. Ai, Rodrigo entrou, gente. Então, repetindo, gente, pesquisa. Nos comentários, 1, 2, 3. Ai, botou para O número que aparecer primeiro vai ser por onde a gente vai começar. Socorro. Ótimo para comentários de 3. Obrigado, Luiz. Alguém botou? Porque não apareceu para mim. Ah, é porque eu sou dono disso, né? Você não vê? Eu vejo, mas não apareceu dessa vez. Não sei por quê. Apareceu. O Luiz foi o primeiro que eu vi, pelo menos. Ele botou 3. Então ganhou. Então vamos começar pelo número 3. 3 é público e privado. Que era o último que eu tinha preparado para ser um grande final. E aí pronto, né? Acabou. Atropelou. Acabou. E aí o rolê é o seguinte, beleza. Relação público e privado. Gente, eu tenho umas anotações aqui, mas eu vou tentar não ser... A pessoa que não leu ficar da... Ai, eu... E vou ter umas anotações. No caso, ele escreveu uma Bíblia. Pode ver que escreveu uma Bíblia. Que eu conheço. Não, gente, não é. Público e privado. Então, beleza. O que eu acho que é bacana da gente pensar, né? Quando a Maria me convidou, ela falou que tinha que era uma conversa assim um pouco direcionada para a galera lá do IFE que tá nesse momento super emblemático do TCC, né? E a gente expandiu um pouco isso para ser um debate sobre pesquisa em artes, mas que tem um pouco esse foco nesse momento do TCC, que é quando a pessoa está iniciando essa vida de pesquisador, né? E aí, eu acho que até tem um pouco a ver com o que a Maria lembrou, né, dessa fala da Marina, da nossa orientadora, né? De onde que está a arte do trabalho, porque aí, para a gente pensar essa relação público-privada é assim, o trabalho, em primeira instância, ele é para a gente, ele é para si, né? Eu acho que principalmente no caso de uma pesquisa em artes,
fica muito claro que ele parte dos nossos desejos, do que a gente gosta e não gosta, do que a gente quer, do que a gente acredita e tal. Então ele é um trabalho que fala sobre a gente e que é pra gente. Só que, ao mesmo tempo, ele é um trabalho que precisa se comunicar com o mundo, né? Ele não pode se encerrar Em no seu igual mundo. ou maior importância, né? Porque é super perigoso essa coisa do é pra gente, né? Sim, mas nesse entendimento de que ele parte de um desejo que é nosso. Eu falei, por exemplo, eu gosto eu tenho uma relação com a música, eu tenho uma relação com a pintura, né? E aí isso vai um pouco fazendo nascer os caminhos que a gente vai intuindo de pesquisa, assim, né? Então tem essa ideia de que ele é pra gente, mas que ele também é para os outros. E aí é interessante a gente pensar nesse sentido que o formato acadêmico, ABNT, citação, nananã, margem aqui, margem lá, né? Que à primeira vista parece uma carcaça, parece aprisionador, né? E Ele tem e de fato e de fato pode ser aprisionador, mas ele tem um primeiro objetivo, que é fazer com que esse trabalho se torne acessível, né? Fazer com que esse trabalho possa ser consultado por outras pessoas, citado, para que esse trabalho possa ter uma vida própria e que não precisa ser você a vida inteira levando esse trabalho. Você publica e esse trabalho ganha uma autonomia, sabe que eu né? tinha pensado que esse formato, ele existia... É legal porque você me deu uma outra perspectiva. Porque eu pensava que ele existia para facilitar a nossa vida. Porque, assim, se eu vou partir para escrever uma coisa... Tanto que existem 1000 formatos na literatura, por exemplo. Existe o romance, existe poema. Você vê que as pessoas vão criando formatos. Porque o formato, ele te ajuda a organizar o que você vai colocar ali, né? Agora, eu não tinha pensado nessa coisa do tornar acessível, que realmente é essencial que exista um formato padrão para que a coisa circule, né? Para que os trabalhos se comuniquem entre si, né? Genial. Sim, sim. E, enfim, e aí eu acho que quando a gente começa a pensar esse formato acadêmico mais como uma possibilidade, menos como um problema, serve para a gente começar a pensar essa relação do público e do privado. Como que eu faço? E aí, quando a gente fala em como, a gente está falando de forma, né? Como que eu faço para que aquelas coisas que me tocam, me atravessam, que são potentes para mim, possam ter a possibilidade de chegar em outras pessoas, de tocar também outras pessoas. E aí tem uma coisa que eu acho importante a gente comentar nesse ponto da conversa e nesse ponto do mundo onde a gente está, que é que quando você parte de desejos que são seus e tenta articular eles com um coletivo, né, com uma esfera mais ampla, eu acho que é importante você assumir o lugar de onde você fala, né? Porque quando você não assume o lugar de onde você fala, você faz parecer, você cria essa imagem de que o discurso é universal. E ele nunca é. Né? Principalmente no trabalho de arte. Né? Sim, sim. Né? E aí, quando você assume o lugar de onde você fala, você está dando a oportunidade para o seu interlocutor, para a sua interlocutora, para essa pessoa poder saber de onde você fala, entender que o seu discurso está carregado, né, desse lugar de onde você vem, da sua trajetória, e ela pode entender quais são os pontos de convergência e divergência com o discurso dela. Tá E escolher o jogando. que. Isso. E aí essa pessoa pode escolher o que e como que ela vai aproveitar do seu trabalho para pesquisa e o que ela vai propor um diálogo, uma reflexão, que ela vai dizer, pô, mas acho que não pode ser assim, desdobra uma outra linha. Oi? Que vai precisar relativizar, né? Fala-se muito isso do trabalho da Bell Hooks em relação ao do Paulo Freire, né? Que ela entendeu de onde ele falava e foi buscar essa discussão no lugar dela, né? Muito legal esse exemplo para esse contraponto, né? Exato, assim. E aí, por exemplo, assim, cadê? Interlocutor. Exatamente, tem essa coisa do Paulo Freire. Esse é um pensamento muito freiriano, né? Obviamente. Que você assume o lugar de onde você fala, né? Quando ele fala que a educação exige que você tome uma posição, porque quando você não toma uma posição, isso já é uma posição, só Sim. que faz
esquecer de novo que é isso, né? De que é esse lugar universal, tipo, eu tô cuidando de todo mundo, né? Então tem a ver com isso de jogar limpo, né? Que você falou. Dois sinais, que é de você desenhar a sua posição para ser claro, porém não é puramente contar a sua história, né? É para você permitir que a pessoa analise de onde você está falando. E a Sim. outra coisa é você entender que o formato ele não é seu inimigo. Que você falou era agora que a gente ia falar disso. E você conseguiu preparar alguma coisa para trazer sobre esse ponto? Porque eu tinha pedido, gente, que os comentários não aparecem para mim, não sei porquê. Mas eu tinha pedido para Ivan preparar ou uma intervenção, ou, enfim, para ele tocar violão, ler uma poesia dele, que ele escreve, que ele faz várias coisas interessantes. Você conseguiu pensar em algum ponto? Ou até uma citação, que é legal que a gente vai pensando como que você cria a sua reflexão autoral, né, a partir do pensamento de outros, porque senão parece também que você tirou... Isso é uma dificuldade muito grande de quem chega no TCC, de que começa a pesquisar, de citar. Parece que a citação está ali para te atrapalhar, para te dar trabalho. E é o contrário, né? A citação justamente é você mostrar o caminho do seu pensamento para o leitor, né? Falo, Sim. Antes só um pouquinho antes da intervenção que eu preparei, que eu vou contar daqui a pouco o que é, que tem isso que você falou, esses dois pontos, né? Do formato e de que não é só contar a sua história, né? Que eu acho que vale a pena a gente desdobrar um pouco isso, que é a gente está num momento que as ciências humanas, que a área de pesquisa em artes está assumindo, está começando a aceitar com bons olhos trabalhos escritos em primeira pessoa, que partem de seus relatos e tudo mais, né? Mas de entender que isso pode ser usado, pode somar no seu trabalho, ou pode ser o início, né? Mas isso não é o seu trabalho. O seu trabalho é quando você consegue articular isso, que é o seu desejo, de onde você parte, o seu lugar de fala, com esses possíveis interesses. Outros autores, outros artistas, outros coletivos, outros pensadores, né? Então, na verdade... Produzir conhecimento a partir disso, né? Produzir alguma coisa a partir de... Porque a experiência, todo mundo tem alguma experiência, né? A pesquisa é justamente você produzir o conhecimento a partir disso, né? Exatamente. Exatamente. E que aí, só pra gente... Você falou de referências, só pra gente trazer uma referência bacana, né? Uma figura interessante pra gente pensar é a Conceição Evaristo, né? Que ela faz uma consideração na obra dela, que ela vai nomear de escrevivência, que ela diz que ela tem memórias dela e que ela escreve ficção. Vai. E isso é Evaristo, que ela usa ela diz que ela escreve a ficção como se fosse realidade. Ela parte das memórias dela, mas ela faz operações que são artísticas ali para produzir aquele objeto de literatura ao qual ela está se propondo, né? E aí a última coisa desse ponto que é, quando a gente começa a pensar tudo isso, lugar de fala, público privado, não é só o seu relato, a gente ganha um entendimento de que existe uma noção de responsabilidade que é importante na hora que você está assumindo esse lugar de pesquisador, quais são as histórias que você resolve contar nesse lugar, nesse mundo louco que a gente vive, assim. Até porque vai dar conta de todas as perspectivas, né? Então... Tem um professor da UDESC muito querido, que é o Paulo Palardim. Ele trabalha com teatro de formas animadas. E o Paulo diz uma coisa que eu acho muito bonita, que ele diz assim... Ele diz isso quando você vai pensar um projeto artístico para montar, mas eu acho que é super pertinente para a gente pensar para pesquisa. Ele diz de que história você precisa e que história precisa de você. Existe uma pesquisa escondida em algum canto que precisa que você vá lá e faça aquela pesquisa e conte ela, porque ninguém mais vai fazer daquele jeito. Eu acho muito bonito, assim, da gente pensar. Tem que tomar cuidado para não ser uma prepotência, mas... Não é. Porque a mesma
história ou pesquisa pode ser contada muitas vezes, mas Sim. tem um jeito, tem alguma coisa ali que só Que você você vai pode poder fazer contribuir. ela. E isso, eu acho que é menos de prepotência e mais de generosidade, assim, né? Então, Nesse sentido de que é a pesquisa que te olha só, chama, né? já temos essa citação aí, que já ilustra, né? Estamos conversando a partir dela. E aí eu acho legal a gente ilustrar isso, porque essa conversa, se a gente estivesse fazendo um trabalho acadêmico sobre trabalhos acadêmicos, Uhum. a gente poderia colocar essa citação e escrever essa nossa conversa, né? Que vem a partir dessa citação. Então é legal Sim. para a gente ir entendendo como que alinhava o pensamento do autor com o nosso, né? Do novo autor. Esgotamos E aí? aí, vamos para a intervenção artística, pode? Então vai, porque, gente, eu tô adiantando porque eu conheço a peça, senão a gente precisa daqui 1h da manhã. E Vai. porque a gente se atrasou no início. Ainda tem isso. Aí a intervenção artística que eu trouxe, eu chamei de citação poética. Hum, Então eu vou falar uma coisa que eu trouxe para citar e vou mostrar uma imagem, tá. tá? A imagem é desse pintor aqui, chamado Marc Chagall, que ele é um pintor russo, e a gente vai ver um quadro dele que chama O Violinista Verde. Só um minutinho que E... eu... Oi? Pode ir falando aí que eu vou te pedir para entrar de novo, só um instantinho. Vai fazendo a Eu? intervenção. Isso. É, Ah, tá. peraí, que deu um ruim aqui na minha bateria. Tá, então eu vou falando enquanto a Maria vai nesse vai e volta. Eu espero que eu consiga botá-la de volta de novo, tá, gente? Me ajudem. Então a gente vai ver um quadro do Chagall, mas a gente também vai ouvir um pedacinho de um conto do Rubem Alves que chama O Sapo. O Sapo é uma versão do Rubem Alves para aquele conto dos irmãos Grimm que chama A Princesa e o Sapo, que ela beija o sapo e ele vira príncipe de novo. O Rubem Alves, né, para quem não conhece ainda, né, ele é um educador, filósofo, poeta, escritor, 1 milhão de coisas, e ele tem uns contos lindos. E aí, nessa versão dele do Sapo, eu tô aqui vendo se a Maria pede para entrar, tô nervoso. Vai dar tudo certo, obrigado. Nessa versão do Rubem Alves do Sapo, ele começa a história com um príncipe. Ele diz que tem um príncipe que é muito bonito e que todas as mulheres do reino querem casar com ele. Só que ele desdenha elas. Elas chegam, pedem para casar com ele. E ele diz: não, não, você é muito feia, muito isso, muito aquilo, muito pobre. E aí chega uma bruxa e ela quer casar com ele. E ele diz: mas você é uma bruxa. Aí ela fica tão brava que ela diz: mas você é um sapo, um sapo, um sapo. E ele ouve aquilo, ele sente um estremecimento de cima para baixo, baixo para cima, e ele vira um sapo. E ele se olha no espelho e fala: mas o palácio não é lugar para um sapo. E ele vai para o pântano. Quando ele chega no pântano, ele entra na escola dos sapos. E é nesse ponto da história que eu quero. Enviou uma solicitação, bem nesse momento, fazer transmissão. E aí é bem nesse momento da história que ele chega lá no pântano, na escola dos sapos, que a gente vai começar essa citação poética. Quanto mais aprendia as coisas de sapo, mais sapo ficava. Quanto mais aprendia a ser sapo, mais se esquecia de que um dia fora príncipe. A aprendizagem é assim, para ser há que se esquecer do outro. Toda aprendizagem produz esquecimento. O príncipe ficou enfeitiçado, mas feitiço, assim nos ensinaram na escola, é coisa que não existe. Só acontece nas histórias da carochinha. Engano. Feitiço acontece sim. A história diz a verdade. Feitiço é quando uma palavra entra no corpo e o transforma. O príncipe ficou possuído pela palavra que a bruxa falou. Seu corpo ficou... Ih, ficou mudo para mim. Pronto.
Fim do primeiro bloco. Fim do primeiro bloco, arrasou. Isso é o quê? A cortina? Fazer a cortina também. Abre a cortina pro segundo ato. Carla chegou pro segundo ato. Acho Oi, que Carlos. não vamos desdobrar, vamos fazer a intervenção artística e deixa as pessoas com a minhoquinha na cabeça. Gente, então tem o 1 e o 2 agora. O que comentar primeiro vai ser a próxima questão. Tchan, 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 tchan. 1 ou 2, 1 ou 2. As pessoas estão só batendo palma para você, não estão falando. Ah, mas agora tem os comentários, isso é bom. Agora eu vejo, é. Tava estranho aqui, não tava entendendo. 2, Thalia falou. Então vamos... 2, maravilha. Forma e escrita. E a gente meio que já... Um atravessa o outro, né? A gente já falou um pouquinho, mas acho que Atravessa. Mas aí eu já falei muito. Tá atrasada, já foi o... Beber uma água. Isso. E aí, já que a gente está falando de forma, a gente fica seduzido para tentar entender as formas. Acho que tinha que ficar só a minha voz para poder ficar o seu vídeo inteiro, mas eu não sei fazer isso de propósito, só sem querer. Ninguém sabe. E aí a gente tem essa brincadeira. Forma e escrita, né? Quando eu pensei nesse tópico, eu fiquei pensando assim, a pessoa teve lá sua vida de ensino médio, super tradicional, que a gente conhece, e aí você entra na faculdade de artes, né? Ou artes cênicas, plásticas, música, cinema, dança, licenciatura, bacharelado, e aí você descobre o mundo, né? Que o mundo é muito mais do que você... Descobre que as pessoas estão aceitando. Com essa narrativa, fale oi, porque quem entra numa faculdade de artes e se deslumbra com o universo que existe e não sabia, é 100%. Não, tem filho de artista, né? Tem uma galera que já tem uma vivência, mas não é todo mundo, né? Sim, com certeza. E aí a pessoa entra, descobre tudo isso, descobre que estão aceitando que você escreva pesquisa em primeira pessoa, que pode ser uma narrativa da peça que você fez, maravilha, né? E aí você resolve que vai mudar o mundo, que vai quebrar todos os paradigmas da instituição e Oi, que vai arrasar de novo, né? Todo mundo se identificando. todo mundo. Todo mundo. Aí é tipo assim, calma, né? Take it easy. Ah, não, ainda tem mais um detalhe. Tem mais um detalhe nessa história. E quando a gente chega no TCC, a gente acha que aquele é o trabalho da nossa vida, da nossa existência, que a gente nunca mais vai escrever nada, que a gente tem que colocar toda a nossa alma, tudo que a gente acredita, todas as questões que nos atravessam, tudo no TCC. Eu, pelo menos. Sim, isso é outro desafio fixo, né? E aí a pessoa resolve que vai mudar tudo. E aí o que eu acho que é importante da gente pensar é tipo assim, calma, você não precisa de tudo, né? É um pouco aquilo que a gente falou, assim, o formato ele pode ser seu aliado, isso é uma coisa interessante, mas se tem coisas ali que não te servem enquanto formato, tá muito doido? Não, eu tô rindo porque Arthur botou assim, o TCC e o fim do mundo, não vejo diferença. Então, esse é o erro, não vê a diferença, porque é bem diferente. Exatamente. Se tem alguma coisa nesse formato que não te serve, eu acho que é importante de ser repensado, com certeza. Né? Assim, existem especificidades na nossa pesquisa. Né? Só que eu acho que é importante a gente pensar que a gente pode questionar essa estrutura por dentro. Até porque quem está fazendo um TCC já está dentro da instituição. Né? Já está dentro da faculdade. E aí, assim, vamos ser inteligentes. Vamos pensar qual é a melhor maneira da gente jogar, assim, por exemplo. Né? A universidade, né, a instituição da academia, é muito antiga, é muito forte, é muito rígida. Né? A gente vai ficar lá fora gritando
jogando pedra no muro, não vai acontecer nada, né? E aí eu penso que às vezes é muito mais potente, né, e muito mais otimizador dos nossos esforços e da nossa energia, né, que a gente consiga entrar na instituição, e quem está fazendo TCC já está dentro, e de lá de dentro a gente começa a operar pequenas infiltrações. Você desaparafusa um negócio aqui, abre uma janela ali, deixa entrar um gato, faz um carnaval ali dentro, enfim. E começa a operar coisas e essa estrutura toda começa a afrouxar, né? Começa a poder respirar E um já pouco melhor. está afrouxando, né? Tanto que a gente já escreve em primeira pessoa, né? Vários pontos que foram conquistados justamente pelas infiltrações de vários pesquisadores, né? Uhum, exatamente. Exatamente. Afrouxar. E aí eu acho que tem uma coisa que é legal a gente pensar que é assim, isso pode parecer. A gente às vezes não tem a noção, né, quando a gente está na graduação e tá iniciando a jornada da pesquisa, a gente não tem a noção de que a gente nem sempre vai ver o resultado de todas as lutas que a gente está disposto a fazer, travando, né? Resultados que a gente não vai ver. Eles vão se dar no mundo e a gente não vai ver. E que isso pode parecer muito triste, mas é muito bonito. Porque a gente começa a ver que o trabalho é maior do que a gente, que ele sobrevive a gente, né? Por exemplo, você é a primeira pessoa da sua família que conseguiu entrar numa universidade. Você não vai ver em vida todos os efeitos dessa sua ação para as gerações futuras da tua família, né? Porque são Você muitos. gerou... São muitos, porque são muitos, né? Então, se por um lado pode parecer, isso é muito lento, isso é muito tolo, né? Isso demora para fazer efeito, na verdade é o contrário, né? Ele pode parecer lento de iniciar, mas depois que ele entra em movimento, ele tem efeitos muito prolongados, né? Eu acho que isso é bacana, isso é motivador da gente Isso pensar. tem a ver com a rigidez da estrutura, né? Justamente ela é rígida porque ela é longeva. E justamente as conquistas são longevas porque a estrutura é rígida, né? Sim, exatamente. É, E E aí eu acho que a tá, gente pensar. aqui na sua fala, se tem alguma coisa nesse formato que não te serve, acho que é importante ser questionado. Achei muito, muito legal essa pescada dela, porque isso fala Uhum. duas coisas pra gente. Uma é que a gente pode e tem que questionar. Outra é que a gente só tem que questionar se aquilo não te servir. Né? Então, assim, Sim. não é gratuito nem proibido. É isso, você vai entender a estrutura, entender até onde ela te serve, até onde você vai romper, né? Na verdade, ela é parte do seu trabalho de pesquisa, né? Que às vezes não é evidente porque não tem espaço de ser descrito e não vai para aquele objeto final, né, de monografia, mas a construção de uma metodologia que seja pertinente ao seu trabalho é parte importantíssima, né, do seu trabalho de pesquisador, E de Raquel tá pesquisadora. falando não ignorar a estrutura. Sim, e é isso, né, que Ivan tá falando, estudar a forma, entender o que me serve, o que não me serve, até onde eu posso ir nessa encarnação, até onde vai ficar para a próxima encarnação, né, de você entender até onde a academia já suporta a sua quebra, né? Vai, Zoe de aquário. Zoe de mãe. E aí tem uma última coisa desse tópico que eu acho que é assim, quando a gente toma consciência de tudo isso, que de novo, né, esses tópicos eles se atravessam, né? Tem a ver com o público privado, tem a ver com um tópico que a gente ainda não falou. Mas quando a gente começa a entender a importância da forma, que tem a ver com uma metodologia que você escolheu, né? Eu acho que isso está muito relacionado ao modo como você vai impactar nas outras pessoas, impactar na recepção delas, né? Então pensar que a forma está E a muito gente relacionada. faz arte, não entender que a forma impacta na recepção, ninguém mais vai entender. Né? É o nosso trabalho. A forma é o nosso trabalho.
Exatamente. E aí, a intervenção poética, a citação poética que eu trouxe, esse foi mais agilizado, porque também a gente já tinha falado de outras coisas no outro, né? A citação poética que eu trouxe é uma, uma outra imagem do Chagall, e aí é uma escolha um pouco arbitrária, porque na verdade era o livro que eu tinha aqui à minha disposição, mas que eu adoro, né? Não é por acaso, mas nunca é totalmente por acaso. A gente vai ver um quadro do Chagall que chama O Aniversário. E eu trouxe pra gente um trecho, e eu queria ler um trecho. Ah, esse é o Chagall, gente. No ateliê dele, né? Já que a gente está falando de processo, né? Com a paleta dele, enfim. E aí eu trouxe, para dialogar com esse quadro do Chagall, um trecho de um filósofo e sociólogo francês que chama Roland Barthes. Ele é do campo da semiologia. E é um trecho de um livro, de um trabalho dele que chama Fragmentos de um Discurso Amoroso. Ai, é muito legal. Tudo lado certo? Tá, mas tá muito em cima, desce mais. Aí. Não, mas é que é uma página errada mesmo. Ah, tá. A linguagem é uma pele. Esfrego minha linguagem no outro. É como se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos na ponta das palavras. Minha linguagem treme de desejo. Como se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos na ponta das palavras. Minha linguagem treme de desejo. Eu não gosto muito de explicar, mas eu queria falar uma coisa. Eu escolhi essa imagem. Tô brincando. Eu escolhi essa imagem porque tem a ver, eu acredito nisso, assim, né? Tipo, nas acrobacias que a gente faz, nos malabarismos que a gente tem que fazer para atingir os nossos desejos. Na vida, no trabalho, mas na pesquisa também. Também. Mas a citação que você leu dá pano pra manga. Mas não vou cair na tentação de comentá-la. Não, tá. Ou você Então, pá, 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 você pá. depois a gente pode comentar no final, se a gente não acabar 3 horas da manhã igual a Tereza Cristina, porque a gente não é Tereza Cristina, né, amor? A pessoa tem que ter noção. Mas a gente teve um nível de engajamento bom. As pessoas entraram e ficaram, o número manteve. Esses alunos da licenciatura em teatro, Ivan, quando você vier aqui, você vai ver. É muito amor. São pessoas incríveis, você não calcula. Só amor. Já adorei todos. E tem outras pessoas também. Tem a Laura, ela é aluna do Projeto Esse Menino. E Laura arrasa, gente. Ela tá em todas, ela discute tudo, ela fala lindamente. Laura é maravilhosa. Mas aí vamos, tem outras pessoas aqui, ó. Mas é quase todo mundo da licenciatura. E aí sobrou-nos o número 1, que nós fomos de trás para frente, né? Olha só que transgressor. A louca aqui. Não, porque assim, é engraçado porque eu sou super na caixinha, né? Eu reconheço isso, assim. Tenho facilidade de lidar com esse formato e tal. Mas tem sido muito legal implodir os formatos, depois de ter intimidade com eles, né? Nunca a gente tem total intimidade com os formatos acadêmicos, porque são muitos e muitos complexos. Mas assim, escrevo ok academicamente, então já dá para brincar, né? Eu sinto isso. Eu sinto que eu precisei escrever quadradinho primeiro. Meu TCC ainda não brinquei. Comecei a brincar agora na dissertação. Então, Arthur, o TCC não é o fim do mundo, é o começo do mundo. É para abrir as portas, né? É pra... Começar. E aí o número 1, fala aí o título de novo pra gente, que eu esqueci, porque eu tô... Que era super introdutório, pesquisa em artes, diferenciais e desafios, né? E aí, talvez seja o mais rapidinho, que é isso. Tem várias coisas que a gente já meio falou, né? Da gente entender o lugar de onde a gente fala, porque isso tem a ver com essa articulação do micro com o macro,
E quando a gente ganha esse entendimento, e é bacana também esse lugar de onde você fala, porque se você está fazendo um TCC, um dos lugares onde você fala é de dentro da academia. Sim. E se você é uma pessoa sensível, né, existe um fora da academia que não é pior, que não é desmerecido, né? E isso faz parte também de uma conquista que a gente precisa bater o pé, assim, né? Das artes que são produzidas fora da academia e que tem um outro tipo de legitimação. E como que a gente abraça elas, né? Na verdade, isso é muito interessante porque Boaventura de Souza Santos, por exemplo, ele discute que ele não é um cara da arte, né? Ele é um sociólogo, né, Boaventura? E ele fala que o conhecimento produzido fora da academia é tão conhecimento quanto o produzido dentro da academia. Então, isso, eu acho que a gente é privilegiado, com muitas aspas, nesse sentido, porque a arte de fora da academia, ela vem primeiro, ela faz mais sucesso, ela circula mais do que a de fora, do que a de dentro, né? Assim, os grandes grupos. Então, assim, a gente entender que para produzir arte não precisa ser acadêmico, talvez seja um pouquinho difícil, mas explicar para o povo das outras áreas que para produzir conhecimento não precisa ser acadêmico é mais difícil ainda, né? E é uma briga que eu acho que a gente tem que comprar, é uma briga da extensão. Né? A extensão é uma bandeira que eu levanto com muito orgulho e é uma briga da extensão universitária, esse diálogo, essa compreensão. Tayana, ela está pescando várias citações da sua fala, amigo, você está arrasando. Ó. Entender que um dos lugares que você fala é da academia. Isso, você está na academia, aceita que dói menos. Eu não imaginei essa possibilidade do fichamento da live. Que Tayana está participando. Real, uma coisa assim. Mas só uma coisa interessante que antes de você prosseguir, que você é muito organizado, eu sou desorganizado, então eu tenho que falar na hora, senão eu esqueço. Mentira, gente, é o contrário. Ivan é mais organizado que eu na vida. Eu me organizo para poder bagunçar o coreto, né? E tem tudo a ver com o que a gente está falando. É. Mas o que eu ia falar era que, como romper o formato é mais difícil do que manter o formato. A gente pensou no sorteio, mas a gente acabou tendo que falar de pontos do ponto 1 para poder falar dos pontos 2 e 3. Então, assim, as coisas não são à toa naquela ordem. Eu lembrei porque Tayana está escrevendo a dissertação dela em blocos independentes. E ela estava falando do quanto isso é um desafio, né, amiga? Você pode botar aí que eu estou falando da sua pesquisa louca. Mas a gente conversou um pouco. E aí, assim, o formato facilita muito. O que eu tenho que falar para introduzir o meu trabalho? Então isso vai me ajudar a estruturar o pensamento. Imagina, né, essa coisa com a ordem inversa. Aqui, nessa pequena conversa, já bagunçou um pouco no seu raciocínio. Imagina que desafio, o quão melhor Tayana vai ter que ser para escrever um trabalho que independe da ordem. Né? Isso é desafiador. Então, fugir do formato me assusta muito. Eu me organizo para poder bagunçar o coreto aqui, ó. Estão fichando. Foi pro fichamento essa frase. Mas aí continua, amigo, que eu te interrompi. Pesquisar, diferenciar desafios. Quando você entende o lugar que você está, que você é artista no Brasil, nesse momento, fazendo pesquisa. Olha essas duas coisas juntas aqui. Já tá na merda. Né? A primeira coisa que você precisa entender é que existe uma luta em jogo. Existem muitas lutas em jogo. Uma delas, que é pertinente essa nossa conversa aqui, é da arte como área de conhecimento. Porque a gente está aqui entre os nossos pares, as carinhas que eu vi subir que eu conhecia só tem ator, atriz, artista, né? É óbvio que a gente entende disso. Mas quando a gente chega em esferas macro, a gente lembra que fora da nossa bolha isso não é uma realidade. Situação emblemática. Quem trabalha para a escola. Isso. Aí, professor, você vai deixar esse aluno de recuperação por causa da aula de artes? Ele só não entregou esse trabalho, deixa esse menino entregar esse negócio dessa maquete aqui, esse negócio com os lápis de cor, a mãe ajuda. Ai, não, tá ótimo, o menino foi bem em matemática, bem em português, né? Nossa, mas vai reprovar o menino por causa disso, a menina por causa disso, né? Por quê? Porque
de uma Em arte sociedade. não faz sentido, né? A arte, ela é o quê? Ela é aderecista, ela é recreativa, ela é para te divertir, né? O que não quer dizer que, em sendo uma área de conhecimento, ela não fala de prazer e de diversão e de festa, né? Mas ela é essencialmente uma área de conhecimento com metodologias próprias, com maneiras de pensar e de registrar as suas pesquisas próprias, né? E isso é uma luta. E essa Quando a gente... negociação do formato acadêmico, das instituições com a arte são muito gritantes na escola, né? Porque quase nenhum formato ali das outras disciplinas nos serve. E a gente tem que caber naquilo ali, né? Naquela estrutura. É a aula de 50 minutos, é a nota bimestral, né? Várias questões. A sala mesmo, né? Mas aí é de novo, e era exatamente o que eu ia falar, é de novo aquele jogo de como que eu tô dentro, ocupando esse espaço, que a gente podia dizer assim, chega, acabou, já deu, não vai ter mais artista nenhum na escola, que isso é um saco, a escola não tem a ver com artista. E aí? Você deixa de ocupar esse espaço. É muito pior, né? Então é muito mais potencializador para a gente, para a sociedade, que a gente permaneça ali dentro, ocupando aquele espaço e criando de novo aquelas infiltrações, né? No caso da academia, buscando os formatos que têm a ver com a gente, né? Como que você vai registrar a tua pesquisa, como que você vai escrever ela, né? E essas duas lutas, elas são Legal. atravessadas, né? Tá, 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 tá. Infiltração é minha área, hein? Sai pra lá, que eu que sou encanadora aqui. Quer infiltrar, Maria? Tem que- Não, que é o título da minha pesquisa, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso. Principalmente quando fala de escola, eu comecei, quando eu tive Joaquim, eu comecei a estudar desescolarização, que é a negação da instituição escolar como um todo. Isso ficou insustentável quando ele foi crescendo, por várias questões de socialização, que eu vim morar em Campos, né? E não tinha um grupo grande fazendo esse movimento. E aí eu comecei a encontrar essa ideia da infiltração, de implodir, né? De ir por dentro. E isso está fazendo cada vez mais sentido para mim, porque quando eu pensava em desescolarizar, eu pensava só no meu filho. Eu ia salvar, entre aspas, aquela alma. Mas hoje eu vejo que com a infiltração, trabalhando dentro das instituições, o INFE é uma instituição muito grande, né? Então, assim, eu sinto que estar rompendo com as estruturas dentro da instituição é muito mais potente, eu chego em muito mais gente, né? Então, assim, a instituição ela já está ali, foi o que você falou, a academia ela já é grande, articulada, poderosa, já tem estruturas, já tem reconhecimento, as pessoas já participam. Por que não, então, ocupar esse espaço que já é daquele, né? Já tem essa potência? Vamos usar essa potência a nosso favor, né? Sim. Tem uma coisa que eu acho que é bacana da gente falar também, que eu estava pensando à medida que eu fui rascunhando nessa fala, que existem sempre muitas possibilidades, né? E aí tem a ver com aquilo que eu falei de quando a gente assume o nosso lugar de fala, né? Eu tô falando de que infiltrações fazem sentido, de que faz sentido você ocupar aquele espaço e continuar lá dentro e tal. Mas é porque isso tem uma reverberação no meu corpo. Agora, eu sou um homem branco no Rio de Janeiro. Eu posso esperar. Tem Excelente. corpos que podem, né? Então, de novo, nenhum discurso é universal. Não é porque eu estou dizendo que para mim funciona e que tem ganhos que funciona para todo mundo, né? Então, Nossa, isso me cada lembra um... uma história genial que eu estava comentando hoje com o Gabriel, meu marido. Que quando eu fui para Martins, ai, botei uma luz, não ficou bom aqui, tá tão escuro. Quando eu fui estudar na Martins Pena, eu tinha 17 anos, saindo da cidade de interior, branca, classe média, heterocis, para completar. Né? Eu só sou mulher, que já atrapalha um cadinho aí na caminhada, mas eu não posso dizer. Eu só fui conhecer o machismo depois que eu fui mãe, assim, nem disso eu podia reclamar, entendeu? E aí eu conheci uma galera na Martins que era muito pé na porta. E eu brigava com eles direto, porque a gente fundou o Grêmio. E aí eu brigava com eles, porque eu achava que eles eram muito pé na porta e a gente não ia conseguir nada desse jeito, e a gente tinha que negociar. E eles não tinham esse tempo, é isso que você está falando. Eles tinham uma urgência muito diferente da minha.
eles não estavam podendo esperar igual eu estava. E hoje, assim, são pessoas geniais, né? Uma das pessoas é o André, da Confraria do Impossível, que é um grupo incrível, ganhou o prêmio Shell, assim, tá pé na porta, ele continua pé na porta, né? O nome do grupo é Confraria do Impossível. É genial. Eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, da gente entender as urgências e as capacidades de adequação de cada um, né? De cada corpo. Isso é muito interessante, muito importante na construção de empatia e na construção de possibilidades para essas pessoas, para todas as pessoas, no caso, né? Desculpa, É. eu me meto muito. Eu sou uma péssima Não, entrevistadora. isso, não. Você disse que era uma conversa, que não era entrevista, eu É acreditei. isso. É porque eu só não quero chamar de live, porque eu tô tendo queimação no estômago com esse nome. Não tô aguentando mais ouvir essa palavra. Pronto, é isso. É, acho que é isso. Temos então a citação poética desse primeiro e último trecho. E a gente tem um quadro do Chagall de novo, que chama A Guerra. Como E não? ele é um quadro. Ouviu? O Travou? nome do quadro, não. O quadro chama A Guerra. Ele é A de guerra. 64, né? Faz sentido. O Chagall, ele tem a história de que ele sai da Rússia, ele vai para Paris, e ele conhece aquela galera, Picasso, Modigliani, lá, 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 lá. E aí, quando estoura a guerra, ele volta. Né? E aí a gente vai ver esse quadro e a gente vai ouvir um trecho de um filósofo alemão judeu chamado Walter Benjamin, que é um trecho retirado de um ensaio dele que se chama Sobre o Conceito da História. Vejo letrinhas. Oi, mãe. Oi, tia. Todos os que até agora venceram participaram do cortejo triunfal que os dominadores de hoje espizinham por sobre os corpos dos que hoje estão prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo triunfal como de praxe. Eles são chamados de bens culturais. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, mas também à servidão anônima dos seus contemporâneos. A gente não vai explicar, mas a gente pode só ressaltar, né? Um filósofo judeu escrevendo, né? E aí essa imagem sobre guerra, achei super potente. Já temos aí uma instalação. Pronto, uma instalação. É isso, a parte programada acabou aqui. Agora Então, você que manda. se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer contar sua história, não dá pra contar a história, não. Se quiser contar a história, a gente tem que voltar outro dia. Mas eu acho assim, eu quero, enquanto. Vou esperar, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí no comentário. Tem um negócio de uma caixinha de pergunta também que eu não sei usar, então, se vocês souberem, vocês usam. Só queria assim, agradecer, porque eu acho que essa discussão. O nosso curso é um curso novo, né? A gente formou uma turma. E esse fantasma do TCC chegou agora, né? Junto com essa primeira turma se formando. Então, semana que vem tem mais Ivan. Ah lá, Ivan, precisa voltar toda semana. De hoje, Taranã. Amiga, ele quase escreveu um livro para falar hoje, amigo. Pelo amor de Deus, ele vai fazer só isso na vida dele se ele for fazer uma conversa por semana. Eu tenho um mestrado para andar, gente. Tem que foca no mestrado, amigo. Mas o que eu queria falar era que, assim, como essa discussão ela tem surgido para a gente, e essas questões são todas muito importantes, a gente, lógico que não vai esgotá-las, né? Mas a questão, assim, da forma, quando romper, quando ceder, quando ela é boa, quando ela é ruim, num instituto de tecnologia, né? Eu não sei se você tem noção do que é o IFE, mas é um instituto assim, tem 6 licenciaturas, mas as licenciaturas, elas começaram a surgir há 10 anos, né? Então, assim, a mais antiga tem 10 anos, que foi quando os Cefetes viraram Instituto Federal.
mas a gente tem cursos técnicos, né? Era a Escola Técnica Federal. Então, é uma instituição mais enrijecida do que a academia, que a gente já acha enrijecida. E aí, quando a gente tem que pensar uma graduação em arte, que produto a gente vai oferecer, né? Nessa graduação, dentro dessa instituição, essa discussão fica ainda mais complexa nas nossas rodinhas, a gente com os nossos orientados, né? Enfim, todo mundo também se colocando nesse lugar de orientador, que é novo para muitos de nós. Então, eu acho muito importante a gente potencializar essa discussão, trazendo você, outras pessoas que possam dialogar. Arthur, você não consegue escolher uma pergunta só, Arthur? Pelo amor de Deus. Então faz pelo menos uma, faz alguma. Gente, as pessoas estão pedindo Ivan parte 2, Ivan. Você está arrasando. Gente, Aí vai ser... obrigado, principalmente aquela paciência do início, né? Aquele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nossa, pessoas assim, pessoas boas vocês são, porque a ignorância nossa é muito grande. Bem, então já que ninguém está perguntando, eu vou encerrar, porque acho que assim, eu até entendo, porque não é uma questão de responder alguma coisa, né? São conversas, são reflexões, então acho que mais é para a gente reverberar mesmo isso. E aí, se vocês tiverem reflexões a respeito, a gente pode ir conversando pelos stories nessa semana, né? Posta lá e marca o Ivan e o Cimenino para poder a gente, de repente, continuar essa conversa a longo prazo desse jeito estranho que é o virtual aí, que eu ainda estou me tentando aceitar primeiro, ainda nem estou me adaptando, eu estou tentando aceitar, porque eu ainda não aceitei que a vida tá virtual. Mas, eu tô adorando essa ideia de trazer o Ivan de novo, gente, já que vocês estão gostando. A fala do Ivan foi muito clara e muito impactante. Olha, amigo, você arrasa. Gente, então, assim, muito obrigada por vocês terem tido paciência com as nossas questões tecnológicas. E é isso, quando a vida voltar ao normal, eu quero levar Ivan para receber um abraço da licenciatura em teatro pessoalmente. Amigo, queres falar algo? Bom, gente, só agradecer, enfim, tudo, né? A partilha, o convite, esse lugar, que é isso. Uma pergunta? Carlinha, também é da turma, gente, da licenciatura em teatro. Se você podia falar do orientador, da figura do orientador nesse processo. Isso, nossa, faltou, né? Verdade, Carla. Da figura do orientador, não sei. Pensar. Isso muito. A figura tem muitas maneiras, né? Tem pessoas que trabalham de maneiras muito diferentes. Assim, tem orientadoras e orientadores que são super diretivos e assertivos. E aí tu chega e fala o tema, aí ele fala assim, ó, você vai ler isso e isso, primeiro capítulo assim, 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 a gente se encontra daqui a tantos dias, e é isso. E que é uma galera que é bom porque te põe em movimento, mas que normalmente são pessoas difíceis para você flexibilizar. E já tem outras pessoas que são o contrário, né? Que você precisa ir atrás dele, falar, olha, eu tô aqui nesse lugar, tô lendo essas coisas, tô com essa questão, né? Então eu acho que tem um dado aí que é de escolher orientador, orientadora de acordo com a área de pesquisa, mas também muito em relação com a sua afinidade pessoal, né? Total, Porque nossa, total. é, muito porque às vezes no fácil final é isso que fluir o é, trabalho com você, com alguém que você consiga estabelecer um diálogo. E não quer dizer, tipo assim, eu sou muito, quero quebrar tudo, então eu preciso de um orientador que me dê liberdade. Às vezes é o contrário. Às vezes você precisa de um orientador que te ajude a botar o pezinho no chão, né? Ou não, porque também não pode te podar. Então, assim, é uma negociação complexa porque é um casamento, né? Vamos combinar. seria, né? Exatamente isso. É como se fosse uma parceria de trabalho, né? De uma companhia, de um espetáculo que você vai montar, né? E de entender também que isso varia de acordo com o seu momento da vida, né? Tipo, já fiz uma outra graduação, já sei como funciona. Sabe nada, isso foi há, sei lá, 5, 7 anos atrás, né? Ainda mais Acho que nós temos tá um falando. restante de 20 segundos aqui, hein? É o quê? Vai acabar em Tem 20 isso, 20 segundos, segundos. vai ser um corte Então, a brechtiano. minha mãe falou que você já era incrível desde a faculdade. Ui, saí.
Gente, A obrigado Paula falou que a gente já tem tema para dois. E é isso, então. Então vamos.